Gente maravilhosa, bonita, tudo de bom. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Que coisa maravilhosa! A Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia, né? Toda hora. Leitura da palavra. Muita fé, né? Muita força e muita fé. Olha, gente, como é que é aqui? Vamos ver, né? O papel da graça. 1 Timóteo. Agradeço àquele que me deu força, a Jesus Cristo nosso Senhor, que me considerou digno de confiança, tomando-me para o seu serviço. Que coisa, né? Que bênção. Paulo, ele foi digno da confiança de Cristo, né? Cristo confiou em Paulo. Você vê que a pessoa bem-aventurada, né? Feliz porque ele obteve a confiança de Cristo para realizar um grande ministério. Apesar de eu ter sido um blasfemo, perseguidor e insolente. Então, o Paulo, ele foi uma pessoa que perseguiu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo confiou nele, usou ele. Ele era uma pessoa que blasfemava e era uma pessoa insolente. Olha só os mistérios de Deus, né? O Deus tem um olhar que não é o olhar do mundo, né? Ele fala assim: eu vou usar aquela pessoa que serve para o meu plano e o meu propósito. É aquela pessoa ali. Então ele viu e ele escolheu Paulo e confiou a missão a Paulo. Com certeza Jesus sustentou, né? Sustentou, deu dons, né? Fez grandes prodígios com Paulo. E Jesus usou a Paulo, ele escolheu, foi um mistério que o ser humano, ele escolhe, tem as escolhas nossas, né, do nosso mundo, mas as escolhas de Deus, o olhar de Deus, né, foi para Paulo. Mas eu obtive misericórdia porque eu agia sem saber, longe da fé. Então, o que ele fazia, perseguindo os cristãos, ele fazia sem saber, né? Ele não sabia do que estava fazendo. Ele não tinha fé. Aí, sim, ele me concedeu com maior abundância a sua graça, junto com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E aí Deus deu para ele, né, a graça, né, essa maravilhosa, a fé e o amor. Esta palavra é segura e digna de ser acolhida por todos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então eu estou sempre falando, né, do pecado, que Deus ele não se agrada. Mas tem o outro lado. A gente quando fala, né, a gente não fala para que as pessoas vão fazer covardias com os outros, gente, né, tacar pedra. A gente é uma palavra de Deus de exortação. Aqui, no caso, Deus, ele usa as pessoas pecadoras, né? Você vê, olha os mistérios de Deus. Os pecadores que Deus, ele usa, né? Ele usou para salvar os pecadores, dos quais ele é o primeiro. Paulo é o primeiro pecador, porque ele perseguiu os cristãos. E ele foi usado. Então, às vezes, você critica, né? Aquela pessoa era bêbada, agora virou crente. Aquele outro, ele é um criminoso, agora é pastor. Olha lá, era não sei o que, era traficante, sei lá o que, eu não sei mais o que. Eu não sei porque eu não entendo. Não me pergunta o que eu não entendo. Eu lido com as pessoas sem olhar rótulos. O que tá na cara da pessoa, né? Eu sou uma pessoa sincera. Não fico categorizando as pessoas, né? Então, aquela pessoa, ela era não sei o que, era criminosa, não sei da onde, não sei o que. A outra era prostituta. Agora, ela tá lá na igreja dando uma de santa, não sei o que. Então, você tá falando, Paulo, ele foi o primeiro pecador, né? E foi usado. Mas exatamente por causa disso, eu obtive a misericórdia. É o mistério de Deus, né? Jesus Cristo quis demonstrar, tem muita gente que torce o nariz, né? Às vezes a pessoa vai pregar um evangelho,
Aí a pessoa já foi um ex, não sei o que, sei lá, né? A pessoa era isso, já foi aquilo. A pessoa, aquela pessoa, Deus vai usar aquela pessoa. Ela, a pessoa, não sei o que. Fala até do cabelo, né? Aquele cabelo duro que ela tem. Olha, aquela crioula, macaca, tá lá pregando a palavra de... Olha só como as pessoas têm uma mente, né? Cruz credo. Aí, mais exatamente por causa disso, eu obtive misericórdia. Jesus Cristo quis demonstrar toda a sua generosidade, primeiramente em mim como exemplo, para que depois iriam acreditar nele, a fim de terem a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória para todo sempre. Amém. Olha, Paulo, ele foi perfeito nessa pregação aqui, né? Um texto perfeito. E então, você vê, né? Tantas maravilhas que Paulo fez. E ele foi o primeiro pecador, como ele se falou, né? Perseguidor, blasfemava e era insolente, né? Mas Deus o usou. Fica aí o exemplo, né? E para todo mundo refletir, né? Reflitam. Os propósitos de Deus, né? E os padrões do mundo, como são diferentes. Jesus Cristo, ele vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Tudo para cima com Deus, tudo maravilhoso.